Bom, então vamos lá. Vamos ver um dos conceitos mais importantes que nós temos no cálculo, que é o conceito de derivada. Primeiro vamos pensar o seguinte. Primeira coisa, quando a gente tem reta tangente, como determinar a inclinação da reta tangente a uma curva, y igual a f de x, num determinado ponto, x0, f de x0. Bom, f de x0 é o y correspondente ao ponto x0, né? Isso aqui é a imagem do x0. Então, a situação é, a gente tem aqui um ponto, olha, x0, f de x0, e a gente quer descobrir a inclinação da reta tangente. Por quê? Qual é a relevância disso? Qual é a relevância de encontrar a inclinação da reta tangente? A inclinação da reta tangente, ela mede a velocidade de crescimento da curva. Então, observe o seguinte, por exemplo, aqui nesse desenho, a reta tangente nesse ponto, que é essa que está aqui marcada em verde, ela tem uma determinada inclinação. Se eu andar um pouco mais para frente, ó, nesse outro ponto aqui, eu já vou ter uma reta tangente mais inclinada. O que quer dizer que, de fato, nesse ponto, a função está crescendo mais rapidamente. Quer dizer, a velocidade de crescimento da função nesse ponto é maior, tá? Só para você entender qual é a relevância disso, de encontrar a inclinação da reta tangente. Para responder essa pergunta, consideramos um ponto, tá aqui o ponto Q, de coordenadas x1 e f de x1, e um ponto P de coordenadas x0 e f de x0. E aqui a gente tem traçado em azul uma reta secante à curva, passando por esses dois pontos. E aí a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a inclinação dessa reta secante, deixa eu escrever aqui, a inclinação da reta secante, ela é dada por, vamos só voltar aqui para você ver uma coisa, ó, vou escrever aqui que vai ser melhor de você enxergar. A inclinação da reta secante, que eu vou chamar de msec, ela quer medir isso aqui, ó, a inclinação dessa reta azul. Para a gente fazer a inclinação dessa reta azul, a gente faz ΔY, que é esse tamanho aqui, ó. O que é ΔY? ΔY é a variação do y, quer dizer, a variação das imagens, né? Sobre ΔX, que é esse segmento daqui. E o ΔY sobre ΔX, na verdade, nada mais é do que a tangente desse ângulo, né? A tangente do ângulo θ é o ΔY sobre ΔX. Então, o que mede a inclinação dessa reta é o quociente ΔY sobre ΔX. Só que esse quociente ΔY sobre ΔX pode ser escrito como? Quem é o ΔY? ΔY é f de x1 menos f de x0. Sobre o ΔX, que é x1 menos x0. Então, isso aqui é a inclinação da reta secante. Aí, o que a gente faz? A gente quer que essa reta secante se transforme na tangente. Fazer a secante se transformar na tangente nada mais é do que fazer, deixa eu mudar aqui a cor, fazer esse ponto Q se aproximar do ponto P. Quando esse ponto Q se aproxima do ponto P, essa reta secante ela vai girando até uma posição limite na qual ela se transforma na tangente. Como assim? Olha só. Imagina esse ponto Q, que ele venha para cá. Ó. Quando esse ponto Q vem para cá, a minha secante já vai estar assim. Depois, se eu fizer esse ponto Q vir para cá, a reta secante já vai estar assim. E assim por diante, eu tenho uma posição limite na qual essa reta secante se transforma na tangente. Então, a gente diz que o quociente f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 fornece a inclinação da reta secante. Portanto, fazendo o ponto Q se aproximar do ponto P ao longo da curva, implica que x1 se aproxima de x0. x1 se aproximar de x0 quer dizer que x1 tende para x0. Então, fazer o coeficiente angular da secante tender ao coeficiente angular da tangente é fazer o x1 tender ao x0. Portanto, a gente vai dizer que o coeficiente angular da reta tangente é o limite para o qual tende aquele quociente que eu falei inicialmente, que era o ΔY sobre ΔX, quando a gente faz o x1 tender para o x0. Só que o x1 ele pode ser escrito como o x inicial mais um ΔX. Como assim? Vou voltar lá, olha só. Está aqui o x1.
eu posso dizer que o x1 é esse x inicial, que eu vou simplesmente chamar de x, mais um ΔX, que é a diferença entre os valores de x. Então, a gente pode dizer que esse x1 é x mais ΔX. Foi isso que a gente escreveu aqui. Aqui, ó, f de x mais ΔX, que está no lugar do x1, menos f de x sobre ΔX. Quando esse limite existe, ele fornece a inclinação da reta tangente à curva no ponto x0, f de x0. Aí a gente congela a imagem e passa para um outro contexto, que é o contexto de velocidade média. Suponhamos que um corpo se move em linha reta e que a posição é uma função do tempo, né? Daqui, S igual a S de t. Isso representa o espaço percorrido pelo móvel até um instante t. Então, no intervalo de tempo entre t e t mais ΔT, o que é o t mais ΔT? Ó, eu tenho aqui um t, e aqui se passou um intervalo de tempo, que a gente chama de ΔT, portanto, o instante seguinte é t mais ΔT. Isso é o instante seguinte, que seria o mesmo que chamar isso de... Vou colocar aqui em outra cor. Seria o mesmo que chamar isso de um T1 e um T2. Mesma coisa. O T2 quem é? É o T inicial mais um ΔT. Então, o intervalo de tempo entre T e T mais ΔT, no intervalo de tempo, o corpo sofre um deslocamento ΔS. Quem é esse ΔS? É a imagem de T mais ΔT menos a imagem do T. E a gente faz a velocidade média nesse intervalo como sendo... Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS, por sua vez, quem é? É o S, a posição final menos a posição inicial, que seria um S2 menos S1 sobre a diferença entre os tempos, T2 menos T1. Só que cada S desse é a imagem de um T, né? Porque em cada... A posição é uma função do tempo naquele instante. Ou seja, esse S2 é uma imagem do T2. Ou um S de T2. Vamos chamar de S, né? Porque a gente está chamando de S. Então, esse S2 é uma imagem do T2. Menos o S1 é uma imagem do T1. Sobre T2 menos T1, que é o ΔT. A diferença entre os tempos. Só que ao invés de chamar de T2 e T1, a gente pode dizer que o T2 é o T mais ΔT. Daqui, ó, eu venho para cá. Vai ficar a imagem de um T mais ΔT menos a imagem do T sobre ΔT. E aí a velocidade média, então, é isso. É S de T mais ΔT menos S de T sobre ΔT. A velocidade num instante, quer dizer, o que é um instante? A gente pode dizer que um instante, não tem definição, né, para instante, mas a gente pode pensar no instante como sendo um ΔT que tende a zero. Ou seja, encontrar a velocidade instantânea nada mais é do que encontrar a velocidade média quando ΔT tende a zero, quer dizer, quando o intervalo de tempo tende a zero. Porque se a gente fizer um intervalo de tempo tender a zero, ele tende a ser um instante. Então, para obter a velocidade instantânea, calculamos a velocidade média em intervalos de tempo ΔT cada vez menores. Cada vez menores quer dizer que ele está tendendo a zero. Portanto, eu posso dizer que a velocidade instantânea é o limite para o qual tende a velocidade média, ó, escrevendo isso bonitinho. Velocidade instantânea é o limite para o qual tende a velocidade média quando ΔT tende a zero. Mas a velocidade média quem é? É um ΔS sobre ΔT. Então, vai ficar o limite quando ΔT tende a zero, e aí troquei o ΔS pelo que eu fiz no slide anterior. S de T mais ΔT menos S de T sobre ΔT. Aí muda o contexto, vai para a aceleração instantânea. Aqui é semelhante à velocidade instantânea. A aceleração instantânea pode ser considerada aceleração instantânea. Pode ser considerado o limite para o qual tende a aceleração média quando o intervalo de tempo tende a zero. Então, tá aqui, ó, a aceleração instantânea é o limite. Quem é a aceleração média? A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Então, tá aqui, limite quando ΔT tende a zero de ΔV sobre ΔT. Mas o ΔV quem é? É uma velocidade final menos uma velocidade inicial. E a velocidade final é a velocidade no instante t mais ΔT.
né? Porque eu tenho um instante inicial, t, aí aqui se passa o intervalo de tempo, e eu tenho um instante final, t mais ΔT. Então, fica o limite para o qual tende a velocidade média, quando ΔT tende a zero. A velocidade média é v de t mais ΔT, que é a velocidade no instante final, menos v de t, que é a velocidade no instante inicial, sobre ΔT. E aí o que acontece? Os matemáticos perceberam que a gente tinha vários limites com a mesma cara, vários limites com o mesmo formato, só mudava o contexto. Todos esses limites eram de que forma? Eram da forma limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Isso aqui, então, foi definido como sendo a derivada da função no ponto x. Então, a derivada da função no x é isso aqui. Mas a gente tem que olhar para isso e tem que entender o quê? Isso aqui está medindo a taxa de variação, taxa, porque é um quociente. Qualquer quociente é uma taxa. De variação, ó, porque aqui eu estou medindo quanto está variando. Estou fazendo uma subtração. A taxa de variação da função, porque eu estou pegando a função no momento seguinte menos a função no momento anterior. Então, estou medindo a variação da função. Então, a taxa de variação da função em relação a uma variação infinitamente pequena da variável. Aonde está isso? Que a variação da variável é infinitamente pequena. Quando a gente diz que o ΔX tende a zero. Então, isso aqui é numa variação da variável, parece uma redundância, né? Mas não é. Quando a variação do x é infinitamente pequena, certo? Essa é a definição de derivada. Esse limite nos dá a inclinação da reta tangente à curva, y igual a f de x, no ponto de abscissa x1. Então, a derivada de uma função, aí aqui é a mesma coisa, né, que eu acabei de falar. Dizemos que uma função é derivável quando existe a derivada em todos os pontos do seu domínio. E a notação para a derivada a gente pode representar por y', ou por f' de x, ou por dy dx. Vamos só escrever aqui o que isso representa, né? Então, aqui, a derivada mede, isso é a taxa porque é um quociente, de variação da função em relação a uma variação infinitamente pequena da variável. E aí eu vou colocando as cores para associar cada coisa dessas que eu estou falando. Então, eu vou pegar aqui primeiro azul marinho, é taxa. Onde está escrito que isso é uma taxa? Aqui quando a gente diz que isso é um quociente. Esse traço da fração, que é impossível conseguir passar aqui em cima dele, mas esse traço da fração indica que é uma taxa. Variação, onde está dizendo que é uma variação? A variação está aqui, quando a gente subtrai. Variação da função, porque está aqui, a gente está medindo quanto varia a função, em relação a uma variação infinitamente pequena da variável, é aqui. Está aqui. Quando a gente diz que o ΔX tende a zero, a gente está dizendo que é uma variação infinitamente pequena da variável. Certo? Bom, vou encerrar esse vídeo aqui para ir para o próximo.